Oi, oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estou de volta mais uma vez, eu não estou nem acreditando que eu estou conseguindo gravar 2 vídeos na mesma semana. Imagina se eu conseguir gravar 3, meu Deus do céu. Eu acho que eu ia ficar ainda mais emocionada. Mas que felicidade estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a maternidade na vida cristã. E assim como no vídeo passado, esse vídeo também não tem roteiro. Eu quis sentar aqui na frente da câmera e conversar um pouco com vocês sobre esse assunto que eu amo e que Deus colocou no meu coração também. Eu tava muito na dúvida sobre o que eu ia falar, mas quando eu pensei nesse tema, eu falei, cara, esse vídeo é necessário, é um tema mais que necessário nesses dias que nós estamos vivendo. Então, antes de qualquer coisa, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Clarice, eu tenho 25 anos, sou casada, sou mãe da Eloá. A Eloá acabou de fazer 3 anos, agora em abril. E se você gosta desse assunto, gosta de ver vlogs, gosta de vídeos também sobre vida cristã, sobre rotina de esposo de pastor, que é o que eu quero trazer mais aqui para esse canal. Como diz a Gabriela Bevenuto, considere se inscrever no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos lá bater um papo sobre esse assunto tão relevante que é a maternidade cristã. O título que eu pensei para esse vídeo propriamente dito assim seria, na realidade eu ainda não fechei o título do vídeo, agora que eu sentei aqui para conversar com vocês, mas eu quero falar um pouco sobre a volta da mulher cristã para o ambiente da igreja depois da maternidade. Porque eu quero ser bem sincera com vocês, não uma sinceridade tóxica, mas assim, quero ser aberta com vocês, não ficar assim, medindo palavras, não, quero falar com vocês assim, um pouco do que eu penso sobre as mulheres que se tornam mães e acabam se esfriando com o relacionamento com a igreja, acabam deixando, não é nem em segundo plano, é em último plano. É um assunto muito delicado, até porque eu vou falar muito sobre a minha perspectiva, mas eu entendo que esse debate, esse assunto, ele vai abranger todas as mulheres cristãs, dessa nova geração que estão tendo filhos agora. Mas como eu já disse, é muito relevante porque não sei em que momento você está assistindo esse vídeo meu. Talvez você ainda nem tem filhos, talvez você não é casada, ou talvez você já tem filhos grandes e ainda está tendo dificuldade de voltar para a vida da igreja. E talvez você tá no puerpério assistindo esse vídeo pensando assim, meu Deus, quando que eu vou voltar a servir? Quando que minha vida vai voltar a ser como era antes? Spoiler, não vai. Como era antes, dificilmente. Mas agradeço por isso, porque é a graça de Deus na nossa vida, nos dando forças, nos dando sabedoria para poder lidar com as novas fases que vão aparecendo. Então vamos lá, sem mais enrolação, eu queria começar contando um pouco da minha experiência, tá? A partir da minha experiência, eu quero fazer alguns apontamentos e aí eu quero falar um pouco assim mais para as outras pessoas, baseado na minha experiência. Vamos lá, eu engravidei da minha filha Eloá, eu tinha 22 anos, foi em 2000 e... Na realidade, minto, eu tinha 21 e ela nasceu quando eu tava com 22, ela nasceu em 2023. E aí, durante o tempo da gestação, eu servi na igreja, continuei servindo, não normalmente, porque, assim, na verdade, é mais ou menos normalmente, assim, na época a gente ainda não tinha assumido a igreja, nós éramos membros comuns da igreja, éramos líderes, sim, mas eu liderava o coral da igreja na época que eu estava grávida, participava do Ministério de Louvor, e participava de todas as programações da igreja, que eram propostas, eu tava lá, encontro de mulheres, grupo de oração, tudo que tinha eu tava. E isso sempre fez muito parte da minha personalidade, então assim, estou contando a minha experiência e aí depois, como eu já disse, a gente fala um pouco mais aprofundado sobre o assunto. Mas aí eu tô contando o contexto mesmo para você que não me conhece entender mais ou menos, e aí... Quando ela nasceu, a gente ainda não tinha assumido a igreja, mas já estava, entre aspas, num processo. A gente já sabia que, bem provavelmente, a gente iria assumir dali poucos meses. Mudei um pouquinho o posicionamento da câmera só porque eu tava achando que não tava encaixando aqui em cima da minha cabeça. Nisso, então, Eloá nasce, foi um parto cesárea, um contexto não tão fácil assim do nascimento dela em diversos aspectos,
mas nasceu bem, depois eu me recuperei, tive um puerpério, assim, não acho... Falar puerpério fácil é uma coisa muito forte, inclusive, agora no meio do vídeo, você que assistiu até aqui, coloque nos comentários se vocês querem meu relato do meu puerpério, porque eu sempre quis fazer esse vídeo, mas eu acho que eu precisava de um tempo, assim, para processar, para vir trazer com um pouco mais de lucidez, assim, tudo que ia acontecer no puerpério. Mas eu tenho muita vontade, se você quer ver esse vídeo, coloca aqui nos comentários. E aí eu tô pulando essa parte, não vou falar nesse vídeo sobre isso, porque eu quero falar sobre o retorno para a igreja, né? Ali eu já tinha passado alguns meses do puerpério. Mas então, na semana que minha filha nasceu, ela nasceu numa terça-feira. No domingo, meu esposo foi pra igreja, porque era domingo de Páscoa. E na época a gente tava, né, sem muitos... Não mudou muito, assim, essa questão do louvor, né? A gente ainda não tem tantas pessoas. E aí ele foi pra igreja, ele continuou indo pra igreja aos domingos. E aí quando ela tava com 28 dias, a gente apresentou ela na igreja. E desde então, ela nunca mais deixou de ir. Desde os 28 dias de nascida, ela vai à igreja todo domingo, assim. Acho que ela só faltou um domingo, no domingo que a gente viajou de férias. Sim. E ela voltou, a gente voltou a ir pra escola bíblica quando ela tinha 2 meses. Cravado no dia que ela fez 2 meses, a gente voltou. E eu não me arrependo zero, assim. Eu acho que de tudo da minha maternidade, a coisa que eu menos me arrependo, na verdade eu não me arrependo nada, foi de ter voltado logo pra igreja, ter voltado pro convívio, voltado para as programações, porque isso me faz muito bem, muito mesmo. O isolamento é uma coisa que não é pra mim, ficar em casa sozinha, não ver gente, não ver movimento. Eu preciso de movimento, eu preciso ver gente, entendeu? Eu tô igual aquele meme da Nazaré, sabe? Então, vocês já entenderam agora essa questão da nossa volta, então logo voltei com ela pra igreja. E assim, eu lembro que o primeiro dia que eu levei, no dia que a gente apresentou ela na igreja, assim, meu corpo tremia, sabe? Meu corpo tremia porque eu ficava com medo dela chorar, com medo dela fazer cocô na roupa, com medo. Aí hoje eu paro pra pensar, eu falo assim, medo de quê, meu Deus? Se fizesse cocô, era só trocar. Se chorasse, gente, é normal um bebê chorar. Mas assim, no meio, né, daquele turbilhão de emoções, foi uma coisa assim, um misto de emoções muito grande pra mim voltar pra igreja. Eu esqueci de falar também sobre a gestação, que eu fiquei 1 mês sem ir na igreja. No finalzinho da gestação, porque eu não conseguia ficar sentada no banco, assim, eu tive ela com 40 semanas e 6 dias. E aí, se eu pudesse falar de uma coisa que eu me arrependo desse tempo que eu fiquei sem ir, porque nem que fosse pra eu poder ficar em pé, teria valido a pena, porque eu ficava em casa angustiada, sabe, de não estar indo na igreja. E tem uma coisa que eu acho que só meu esposo sabe, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, que nesse tempo que eu fiquei sem ir, eu fiquei muito irritada com os comentários das pessoas, assim. Essa menina não vai nascer, que dia que essa menina vai nascer? E começavam os comentários desagradáveis, coisas que eu não queria escutar, sabe? Então por isso que eu falei que nesse vídeo eu ia ser bem sincera, bem aberta, não ia ficar, sabe, me colocando de... superior, perfeita, porque eu vou na igreja todo domingo com minha filha, eu sou melhor. Não, gente, não mesmo, porque inclusive esse arrependimento que eu tenho, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria ido na igreja nessas últimas semanas da gestação, eu teria, sei lá, deixado de lado isso, mas eu acho que primeira gestação, né, é tudo tão diferente. E como eu disse, de ter ido, eu nunca me arrependi. Eu sempre, se eu tenho um arrependimento, foi das pouquíssimas vezes que eu não fui na igreja, desde que eu me converti, sabe? E, enfim, aí essa questão, vocês já entenderam, já deu pra entender que a gente voltou rápido. E onde que eu quero chegar com vocês, né? A Eloá, ela é uma criança diferenciada. Eu vou falar por que diferenciada, que eu tô usando esse termo. Ela sempre foi uma criança, acho que até por conta desse convívio com a igreja desde muito bebê, na verdade desde a barriga, né? Porque como eu tava grávida, quando eu dirigi o coral na gestação,
eu vejo que assim, ela era muito ambientada com um ambiente de culto, muito, não sei se era essa expressão que eu queria usar, mas vocês estão entendendo, né? Então, quando ela nasceu, ela ficava bem tranquila na igreja, nunca foi de chorar muito. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu sei que nem toda criança é assim. Eu sei que muita criança, assim, não dá certo com o barulho da igreja. Às vezes, a Eloá nunca teve problema com isso, muito pelo contrário, ela ia pra igreja e dormia igual um anjo. Ela começou a descer pra salinha com 5 meses de idade. 5 meses de idade. Que na época ainda não tinha, porque na nossa igreja hoje só descem crianças a partir de 1 ano, né? Mas como tinha bem menos criança também na época que ela nasceu, então ela ficava tranquila, começou a ir para a escola bíblica também com 5 meses, descer mesmo, né? Sem ficar lá comigo na classe dos adultos. E ela desmamou também muito rápido, ela desmamou com 8 meses. E eu voltei para o Ministério de Louvor quando ela tinha 2 meses, que foi exatamente nesse dia da escola bíblica, que eu comentei com vocês anteriormente. Nesse dia eu fui à escola bíblica também, porque depois teria o ensaio do louvor. Aí eu falei assim, olha, acho que é possível, né? Vamos ver se dá certo. E no momento que eu dei a abertura do culto, ela começou a chorar. Ela tava com uma irmã da igreja, ela começou a chorar. Aí a irmã pegou ela e desceu com ela lá pra fora. Gente, meu coração cortou. Mas eu senti paz no meu coração. Eu senti Deus me sustentando, Deus falando, olha, fica tranquila. Aqui na igreja é o lugar onde você vai encontrar o descanso que você está procurando. E eu ia para a igreja para descansar. Era o lugar onde eu descansava com minha filha. Porque eu comentei do medo também, né, da primeira vez que eu levei ela, mas assim, era medo dela ficar doente, era medo dela pegar uma gripe, depois eu ficar me sentindo culpada de ter sido irresponsável. Então, a gente que é mãe, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu tô citando mesmo só porque falam muito sobre isso, mas eu não creio nisso. Eu me considero, inclusive, uma mãe bem tranquila, no sentido, assim, de... eu sou mais tranquila que o meu esposo, por exemplo. Ele é mais preocupado com ela, sabe? Aquela coisa, assim. Eu não. Ela nasceu, um dia, eu tava sem conseguir dormir, né? E eu olhei pra ela e eu orei a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu vou dormir e o Senhor cuida dela, porque eu vou dormir. E aí, eu e ela dormimos. Graças a Deus, a gente descansou aquela noite. Eu lembro dessa noite, assim, perfeitamente. E se eu não me engano, no dia que eu fiz essa oração, que foi justamente quando ela estava mais ou menos com 20 dias de vida, porque ela começou a dormir a noite toda com 20 dias de vida, glória a Deus. Então, minha filha sempre teve um sono muito bom, para a glória de Deus. Não teve muito problema com cólica. Então, por isso que eu estou falando, minha filha é uma criança muito saudável, muito tranquila. Não teve muito problema com cólica. Então, assim, a partir do momento em que a gente voltou para essas programações, voltamos para a vida normal da igreja. Seguiu o baile. E aí, com 3 meses, ela com 3 mesinhos, a gente assume a igreja. Meu esposo como pastor titular da igreja. E nisso, eu já ia em todas as programações. Então, assim, pra mim, tomar esse título de esposa de pastor foi, tipo, mudou. Agora não é irmã Clarice, agora é esposa do pastor. Clarice, esposa do pastor. Tá, mas seguiu dali pra frente. Assim, não é que não mudou nada. É claro que mudou, muda muita coisa. Mas, assim, na nossa rotina dia a dia, só acrescentaram mais coisas. Mas em relação à igreja, a gente seguiu como estava. Então, depois de todo esse contexto para vocês, que eu não quero gastar mais tempo falando disso, que era mesmo uma parte assim do vídeo de contextualização, e pode ser que ao decorrer eu fale mais alguma coisa, mas assim, para vocês entenderem que no nosso caso, a gente não faz isso porque a gente é obrigado a estar na igreja, não. Nosso prazer, o desejo do nosso coração, desde quando a gente se casou e eu engravidei e tudo mais,
foi que a nossa filha e todos os nossos outros filhos pudessem ver em nós esse exemplo de amor pela igreja de Jesus. Então, assim, não é uma dica propriamente dita, mas eu quero que você que está assistindo esse vídeo, se você é homem, se é mulher, não sei por que você veio cair de paraquedas nesse vídeo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você sair desse vídeo entendendo essa coisa, está suficiente. Esse desejo, esse amor pela igreja, ele deve ser cultivado em toda a nossa vida cristã. Porque talvez o maior desejo meu de fazer esse vídeo aqui é para falar principalmente para as mulheres que desejam ser mães. E eu conheço de diversos tipos, as que conseguem engravidar mais fácil, as que demoram mais, que é o meu caso, por exemplo, que demorei a engravidar, que tem minhas questões também de saúde, que eu até já falei aqui no canal em outra ocasião. Então, às vezes a gente deseja ter um filho, a gente pede a Deus um filho e depois a gente coloca esse filho que Deus nos deu como empecilho para viver a vida da igreja. Isso, assim, corta o meu coração de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês, de coração mesmo. Eu não falo isso para vocês como esposa de pastor, eu não falo isso para vocês como, sabe, eu estou dizendo isso como uma cristã comum, que é algo que eu desejo profundamente que as famílias amem a Cristo, que as famílias cristãs entendam que a educação dos nossos filhos, ela deve sim ser reforçada em casa, com toda certeza, mas a nossa casa e a igreja devem andar juntas. Nós precisamos amar a igreja de Jesus. Por quê? Eu quero que vocês entendam uma coisa muito, assim, uma coisa muito prática e muito óbvia, mas que é óbvio, mas as pessoas não entendem. Talvez você está assistindo esse vídeo e você, sem filhos, você já não é constante na vida da igreja. E quando eu digo não ser constante, eu não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa que vive na igreja todos os dias, que vai religiosamente em todas as programações e tudo mais, porque tem muita gente que vai religiosamente em todas as programações e nem por isso é transformado, nem por isso você vê transformação na vida da pessoa. Então não é isso que valida, né? Não é só o ir, mas é se envolver de coração, sabe? Porque a gente também, às vezes, fica nessa de ser contra. Ah, não, porque se eu for todo dia eu vou ser bitolado, todo mundo vai achar que eu sou bitolado. Que seja, é melhor que você seja, né? Constante, às vezes mesmo, né? Estando fraco na fé, mas continue indo, persevere na vida da igreja. Não vá para o outro extremo do, eu adoro a Deus aqui na minha casa mesmo. Hoje não deu para ir, meu pé tá doendo. Então, assim, não é... Você, às vezes... é tão inconstante antes de ter filhos já, que talvez você fique pensando assim, mas quando eu tiver meus filhos vai ser diferente. Quando eu tiver meus meninos, quando eu casar, vixe, eu não vou faltar um domingo na igreja. Ledo engano, é engano de Satanás. Não é de hoje, não é de ontem, é desde o início dos tempos que Satanás usa do engano para corromper as nossas mentes de que, tem nada a ver, mas Deus não vai ligar, que isso, que aquilo. E o que isso tem a ver com a vida da igreja? Tudo a ver, sabe por quê? Hoje em dia eu tenho visto um movimento assim, terrível, de muitas mães, né, que começam a deixar esse medo realmente tomar conta, sabe? Tem filhos perfeitamente saudáveis, foi Deus que deu esses filhos, e aí o que a gente faz? 3, 4, 5, 6, 1 ano, né, 12 meses sem ir na igreja, com a desculpa, de que meu menino isso, meu menino aquilo, a rotina de sono. Minha irmã, não tem nada que pague, não existe nada que seja superior a o fato de que na igreja, no corpo de Cristo, os nossos filhos, eles recebem uma porção de Deus para eles também. E nós, como pais, somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é falar, olha, o caminho é ali, você pode ir. Não.
é no caminho, é levando a criança, é conduzindo a criança a Cristo em casa e na igreja. A Bíblia nos ensina a amar a igreja de Jesus. E nós começamos a negociar com tudo, né? E vamos deixando a igreja cada vez mais de lado. E a prova viva de que na maioria das vezes essas mesmas mães que ficam 6 meses sem ir na igreja por conta de uma criança que foi Deus que deu, é que ela não vai na igreja, mas ela não deixa de ir a qualquer outro lugar. Então, às vezes, até um lugar ao ar livre, à noite, não tem problema, mas na igreja tem, porque a igreja é aglomeração. Minha irmã é aglomeração santa. Se Deus está protegendo seu filho, aí onde você está, aí na sua casa, vai proteger na igreja também. Quanto mais vai proteger na igreja. Gente, eu digo que eu não posso afirmar que isso é só pelo fato dela ir pela igreja muito cedo. Mas assim, graças a Deus. Quantas vezes irmão gripado já pegou minha filha? Quantas e quantas vezes, oh meu Deus, passar a mão no rosto dela, pegar na mão dela, de tudo que vocês imaginarem que deixa uma mãe louca, já aconteceu com minha filha. E graças a Deus a bichinha nunca adoeceu, vocês acreditam? De pegar gripe, de irmão de igreja, coisa assim, nada. Então assim, eu quero que vocês interpretem isso não como um ataque a quem não leva, não como um ataque a quem tem medo, não tem nada a ver com isso, tem a ver com que às vezes a gente precisa ser pegada assim, ó, a gente como mãe, e acorda, entenda de uma vez por todas de que entenda de uma vez por todas que isso às vezes que tem no nosso coração é engano de Satanás. E eu falo isso olhando assim nos olhos de vocês e peço para que, se você conhece alguma mãe que está precisando ouvir essa palavra hoje, manda para ela. Olha, seja forte e corajosa, medite na palavra, não deixe a sua vida espiritual se apagar. Até porque, inclusive, eu posso fazer um outro vídeo, mas eu quero aproveitar para falar um pouco sobre isso com vocês, sobre a vida espiritual da mãe também. Eu assisti um vídeo no YouTube esses tempos atrás falando sobre a batalha espiritual que acontece conosco durante o puerpério. Ela é real. Acreditem no mundo espiritual. Deixe de subestimar o fato de que, deixa eu te contar uma coisa, na hora que você estiver saindo de casa com seu filho, ele vai fazer cocô na roupa, ele vai começar a chorar, ele vai chegar na igreja, às vezes ele não vai se habituar de primeira, não vai. E aí, quanto menos você levá-lo, menos habituado ele estará. Eu levo meu filho para a igreja, para o culto, para a escola bíblica, ele não fica na salinha. Ô, irmã de Deus, mas se você não levar com constância, ele não vai ficar. É igual escola. Na escola, presta bem atenção, na escola, na creche, seu menino chora, aí você deixa ele lá, porque você precisa deixá-lo lá, às vezes, para trabalhar e tudo mais. Porque a igreja é diferente, Clarice. Eu sei que é diferente, irmã. Eu estou ligada, não sou ignorante em relação a isso. Eu estou querendo te dizer, te fazer uma comparação para você poder entender que às vezes a sua criança, ela vai se ambientar em outros lugares, com outras pessoas, o quê? Pela insistência, né? Pela paciência, pelo muito levar. Igual na escola, você leva seu menino 5 vezes na semana. Na igreja, se você só vai às vezes ou no culto à noite ou no culto de manhã, ou se você for muito constante, você vai de manhã e à noite, você vai levar ele 2 vezes. Então, até ele se acostumar com as pessoas da igreja, se aculturar ali com o estilo da igreja, não sei qual estilo de igreja que você vai, às vezes o som realmente é mais alto, ou o culto é mais demorado, tem alguma coisa assim diferente, mas não se deixe levar por isso. Eu quero te convidar como eu já disse, eu não sei qual a sua situação hoje, não sei se seus filhos já são grandes, e grandes assim, tipo 2, 3, 4 anos, e você até hoje não conseguiu retornar para a igreja, às vezes porque, eu vou colocar agora uma situação diferente de um bebezinho, né? Igual a minha, tem 3 anos. Às vezes fica inquieto no culto, não quer ficar parado, e fica correndo, e fica mexendo com as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa assim, de coração mesmo. Quem estiver ali para poder adorar a Deus, para poder servir ao Senhor, vai olhar para o seu filho como uma bênção. Igreja cheia de criança é uma bênção, assim, eu fico com vontade de chorar com isso.
Hoje, nós como cristãos, nós precisamos nos posicionar nesse mundo como pessoas que colocam mais cristãos no mundo para abençoar a vida das pessoas, filhos que vão ser canal de bênção na vida dos outros. Eu vejo que a vida da minha filha faz uma diferença assim, não só na nossa casa, mas na vida de tantas outras pessoas. E vocês imaginam se eu tivesse aí até hoje pensando, 25 anos, eu tô nova ainda para ter filho. Deixa esse negócio pra lá, vou viver minha vida, vou curtir, vou viajar, depois eu tenho menino. Gente, a diferença que a vida da minha filha já fez, é um sorriso que ela dá, é um abraço que ela dá nas pessoas. Quantas vezes eu já não ouvi na igreja, olha, Eloá, eu precisava tanto desse abraço. Então a sua criança, ela pode ser canal de bênção na vida de alguém, mas toda vez que você deixa ela em casa, ela tá deixando, às vezes, ser um canal de bênção na vida de alguém que precisava do abraço da sua criança, que precisava do beijinho da sua criança, que precisava da alegria da sua criança na igreja. Porque, mais uma vez, igreja com criança é uma igreja com vida, é uma igreja com futuro, é uma igreja com esperança, porque essas crianças vão ser educadas na palavra e elas vão continuar, dia após dia, sendo usadas por Deus nesse tempo, sendo, assim, não só crianças, mas depois adolescentes, são os futuros professores de escola bíblica. Nós não podemos guardar os nossos filhos, tirar dos nossos filhos o direito de serem moldados, serem forjados na presença de Deus, de terem amigos espirituais, de terem amigos da igreja, né? Eu vejo assim, mais uma vez utilizando o exemplo da minha filha. Minha filha ama as crianças da igreja, brinca com as mais velhas, com as mais novas, chega alguém, ela acolhe a pessoa. Por quê? Porque é pelo exemplo, é pelo muito levar, é pelo muito incentivar. Toda vez que a gente vai arrumar ela pra igreja, ela, ai mãe, que bom. Esses dias mesmo ela perguntou, mãe, que dia nós vamos na igreja? Que ela ama estar naquele lugar. E quem convive com a gente sabe que não é por forçar, a gente não força ela a ir. Tem vezes aqui em casa que até a gente tá desanimado, não do ir à igreja, mas a gente tá desanimado, e aí quando a gente olha pra ela assim, com tanto amor, tanta vontade de ir, a gente fala, poxa vida, é assim que a gente tem que ser. É como uma criança. A Bíblia vai dizer, olha, não é à toa que Jesus disse, deixem vir a mim os pequeninos. E sabe por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que ia ter gente que ia impedir os pequeninos de irem à presença de Deus. E talvez nós estamos sendo essas pessoas. Talvez eu e você que estamos assistindo esse vídeo, nós estamos impedindo os pequeninos de irem à presença de Deus. E isso é um pecado. Isso é um pecado. E dizer isso não é mais uma vez para atacar, para simplesmente denunciar, para jogar na cara. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um santo desejo, uma santa vontade que eu tenho de ver as nossas igrejas cheias de famílias que amam a Jesus, que não negociam a fé, que apresentam a fé para os seus filhos, para os seus netos, para todos. Então, assim, o vídeo já ficou muito mais longo do que eu imaginava, mas eu quero encerrar por aqui, deixando essa reflexão para vocês. E, mais uma vez, como eu não sei como você tá aí do outro lado da tela, eu apenas quero orar e pedir a Deus, continuar orando por você que vai assistir esse vídeo, para que você possa realmente ser tocado por essa mensagem. E mais uma vez, se você lembrou de alguém vendo esse vídeo, você quer mandar esse vídeo para alguém, manda agora, não deixa para depois. Fala assim, olha, vi esse vídeo, lembrei de você, e que Deus fale muito ao seu coração, tá? Um beijo enorme, fiquem com Deus e deixem seus comentários aqui sobre qual a opinião de vocês sobre esse tema, tá? Se ficou alguma dúvida, se eu falei algo, às vezes que é muito fora da realidade de vocês, eu peço perdão, algo que foi na minha carne. Mas eu creio que hoje o Espírito Santo, assim como falou comigo, vai falar com vocês também, tá? Um beijo gigante e mais uma vez fiquem com Deus.